Oi, eu sou Ana Cláudia Ramos, uma das autoras do livro Aconteceu na Escola, Um Dia de Princesa, que eu escrevi em parceria com a minha amiga escritora Sandra Pina, e nós hoje vamos contar para vocês um pouco do processo de criação desse livro. Na verdade, tudo começou quando eu fui visitar a minha sala de leitura, que fica em um CIEP aqui no Rio de Janeiro, e naquela ocasião as crianças estavam fazendo apresentações dos contos de fadas junto com a professora da sala de leitura. E foi muito bonito, porque como tem muitas etnias na escola, né, tinham crianças de cores diferentes, de jeitos diferentes, interpretando o rei e rainha. Então, por exemplo, numa das apresentações, a rainha era negra, o rei era branco, a princesa, né, era mulata. E aquilo foi muito bonito, porque naquele momento eu me dei conta de que é nessa ocasião da escola que a menina negra vai ser a princesa das histórias, né? Ela não necessariamente ela quer ser uma princesa de uma história africana, ela quer ser uma princesa dos contos de fada, por que não? Né? Por que ela não poderia ser? E ali naquele momento eu vi que era a escola, o teatro, o lugar onde aquelas crianças poderiam se apropriar desses papéis. E então eu cheguei em casa muito encantada e falei, gente, isso dá uma história, né? Aconteceu na escola Um Dia de Princesa. E aí, sonho antigo, né? Escrever um livro em parceria com a Sandra Pina, que é minha amiga já de muitos anos. Ligo para Sandra e falo, Sandra, vamos escrever essa história? A Sandra comprou a minha ideia na hora, né? E nós então nos reunimos para começar a pensar um pouco como nós iríamos fazer esse livro. Oi, eu sou a Sandra Pina, e eu escrevi junto com a Ana Cláudia Ramos o livro Aconteceu na Escola, Um Dia de Princesa. A Ana estava contando, né, como essa ideia surgiu e eu vou daí em diante, tá? Ana me ligou dizendo, Sandra, você não sabe o que aconteceu. E me contou toda essa história lá da ida dela à escola e tal. Ela falou assim, topa? Eu falei, topo. Mas que escola? E aí a gente sentou, começamos a conversar para saber que história a gente ia contar. Como a gente ia contar essa história? A gente queria contar essa história de uma forma muito diferente, né? E foi aí que veio a ideia de ser uma história meio contada e meio teatro, né? Mas isso deu trabalho, porque todo mundo acha que escritor tem uma ideia assim do nada e sai escrevendo, certo? Errado. A gente teve a ideia, a gente sentou para conversar, organizou a vida e aí a gente foi fazer? Procurar que história a gente queria contar, né? Aí foi muito trabalho de pesquisa. Andamos por vários livros até a gente escolher a história que a gente usou no Aconteceu na Escola, Um Dia de Princesa. Bom, aí depois que a gente descobriu tudo isso, como que a gente ia fazer, né, que história a gente ia escrever, que a gente não vai contar porque vocês vão ter que ler o livro para ter uma surpresa, né, qual foi a história de teatro que a gente contou, qual foi o conto de fada que a gente escolheu. A gente pensou assim, Sandra, vamos ilustrar? Eu achei que a Ana estava ficando maluca. Mas eu não estava. Porque ilustrar não é exatamente o que a gente mais faz. O que a gente faz mesmo é escrever. Mas aí eu adoro uma ideia maluca. Ah, eu também. Pois é. Aí a gente começou a pensar como que a gente ia ilustrar. Porque a gente não desenha assim tanto, né, Ana? Ah, isso é verdade, Sandra. A gente escreve muito mais do que desenha. Pois é. Aí a gente começou a pensar, vamos fazer... Aí eu lembrei que quando eu era criança... eu adorava brincar com bonequinha de papel. E eu também, amava. Né? Que a gente tinha as roupinhas de papel, que a gente botava na bonequinha de papel. Prendia assim em cima as roupinhas e trocava as roupinhas, era muito legal. Eu amava, eu tinha uma caixa cheia delas, Ana também, disse assim, vamos fazer? Só que pra fazer isso, a gente tinha que fazer o que, Ana? Desenhar. Aí a gente esbarrou num problema, porque a gente achou que não ia conseguir desenhar tão legal como a gente, né, como estava na nossa cabeça. Mas de repente, lembra disso, Sandra? A gente bateu o olho nesta bonequinha aqui, que estava na estante da minha casa, no meu escritório. As duas ficaram assim, Vamos fazer de pano? Vamos fazer de pano. Mas, Sandra, a gente sabe fazer boneca de pano? A gente achou que sabia no início, sabe? Aí a gente fez essa aqui. Ai, olha, essa tentativa dessa coitadinha, gente. Essa coitadinha ficou muito ruim, muito feinha. A gente não conseguia articular.
nada. Ela ficou dura. Ela ficou dura, ficou esquisita, né? Mas a filha da Sandra, a Marcela, estava nessa época na faculdade. Fazendo indumentária, figurino. Quando ela viu a nossa bonequinha, ela falou, ai, gente, por favor, menos, né? Por favor. E aí ela resolveu nos dar uma super ajuda. Ela fez um projetinho, pra vocês verem que as coisas Como não dá saem, trabalho, né? Não saem do nada. Ela fez um projetinho, ela fez molde, ela tingiu o tecido. Porque nós compramos os tecidos todos dessa cor e tingimos todos os tecidos de todos os bonecos para ter várias cores diferentes dos personagens. E aí a Marcela pegou, fez isso, ajudou a gente a costurar, né? Ensinou a gente a fazer os cabelinhos direito e foi dando várias dicas. Então, olha só. Na verdade, Sandra, a gente tem que contar para eles uma coisa. Nós passamos 2 meses, gente, absolutamente brincando de boneco. É verdade, a gente passou 2 meses aqui em casa ou na casa da Sandra. Quando era para costurar, a gente corria para casa dela. Quando era de colar, de montar ou de fazer cabelinho, só algumas costuras que não precisavam de máquina, a gente corria aqui para casa que tinha um espaço maior pra gente fazer bagunça, né? Fazer essa bagunça que gerou todo o material que a gente vai agora parar um pouco de falar, passar uma apresentação para vocês e no final dessa apresentação a gente vai voltar de novo mostrando os bonequinhos todos para vocês aqui ao vivo, né, no nosso vídeo. Bom, gente, como a gente falou, vocês viram todo esse processo, mas agora a gente vai mostrar para vocês, né, Sandra? Olha lá. As estantes foram todas feitas de papel Paraná. Isso. Não é Paraná? É, papel Paraná, que é um papel muito duro. A gente teve que cortar com o maior cuidado. A Ana Cláudia, inclusive, cortou o dedo. Cortei o dedo. Porque ela não... Eu não ouvi a Sandra, gente. A Sandra aqui falando. A Sandra me ensinou que quando a gente pega como é que chama aquilo? Estilete. Um estilete, a gente tem que cortar pra fora. Eu falei, não, Sandra, tá tudo sob controle, vim pra dentro. Tirei um pedaço do meu dedo cortando. A gente literalmente deu sangue pra fazer esse livro. A Sandra caiu, também machucou o joelho, foi um espetáculo. Aí a gente fez também, ó, todos os livrinhos que iam na estante. Olha só, pra vocês verem, eu vou chegar aqui pertinho para vocês olharem como que eles foram feitos. A gente preencheu eles com papelão, alguns para ficarem mais grossinhos, outros mais fininhos. Então tudo, gente, tudo que vocês vão olhar nessas estantes, todas as coisas que estão no livro foram feitas à mão. Isso. Olha aqui, cadê os sanduíches? Olha, os sanduíches foram feitos de EVA, numa bandejinha. As almofadinhas todas foram costuradas. O bercinho também foi feito de papel Paraná. Cadê a roca, Sandra? A roca, a roca tá aí. Olha aqui, a cadeirinha de rodas de um dos personagens
também foi feita. Essas rodinhas, gente, pra vocês terem uma ideia, era de um brinquedo meu quando eu era criança e a gente tinha guardado. A gente só não conseguiu fazer um cavalo. E aí a gente recorreu a um cavalo de plástico. Muito especial também da minha infância. Aí olha, a roca, que a gente também fez toda de papel Paraná. Deixa eu Deixa eu pegar. achar o Você cavalo, consegue Fiana. pegar o cavalo, Consigo. Sandra? Consigo. Né? Olha aqui, aí a gente usou um cavalinho de Playmobil, coitado, a cabecinha dele já tá meio caída, mas também, afinal de contas, gente, esse cavalinho era da minha infância, né? Vamos combinar aqui, ó, muitos anos. E aí, na hora que a gente foi fazendo os bonequinhos, lembra que a gente falou que a Marcela tingiu os tecidos de várias cores? Pois é, olha só. Vocês viram, inclusive, É, ela no livro. cozinhando, literalmente. Né? Então, aqui estão alguns, olha. Aqui tem outros. Eles já estão com a roupa, ó. Aqui ela ainda tá com a roupinha. Com a roupa da escola. Da escola. Então a gente fez uma roupinha dessa para cada personagem. Depois, as roupinhas que eles iam usar, ó, Como no espetáculo, Como né? Na peça de teatro. a peça de teatro. E os cabelinhos Foram todos costurados. foram todos costurados. Eles Tem são um, feitos cadê aquela de lã. lorinha? Qual? Que tem um cabelinho. Ó, essa mochilinha a gente achou. A gente também recorreu a uma coisa. Tanto eu quanto a Sandra somos mães De né? meninas. De meninas, e aqui em casa também nunca teve essa história. Quem quisesse brincar de boneco podia brincar, né? Mas eu tenho um filho e uma filha, a Sandra só tem 2 meninas. E a gente recorreu aos brinquedos, não só da nossa infância, como da infância das meninas. Então a gente pegou muita roupinha de boneca que a gente conseguiu usar para os personagens adultos, mas a grande maioria a gente realmente criou, né? Ó, era essa ou era Essa aqui. Eu estava fazendo uma obra na minha casa e tinha uma palha que era para alguma coisa e a gente usou para um dos cabelinhos das meninas. Essa aqui tem uma trançona de lã. A própria Eren tem várias trancinhas. A gente trançou cada uma, colocou cada fiozinho de lã colorido. Então vocês imaginam que para tudo isso ficar pronto realmente foi, olha, uma trabalheira. Foi. E Sandra, cadê o livro para a gente mostrar para eles uma coisa bem importante? Quando o livro ficou pronto, né, alguns cenários que estão aqui, eles também foram feitos de papelão, eles só não estão aqui porque eles não conseguiram muito sobreviver a tudo, né? Então, esses elementos cênicos, eles foram entrando depois, quando o livro foi todo fotografado e foi montado um projeto gráfico. Olha só, vocês podem ver aqui nessa página todos os créditos do livro, né? Que aí o Luiz Saguar e a Rose Araújo, eles pegaram todo esse material, fizeram fotos, com as fotos primeiras que a gente tinha feito. Na verdade, eles fizeram uma direção de arte. E aí acrescentaram elementos, algumas coisas eles tiveram que criar no computador para complementar a esse ilustração, cenário todo. Né, o cenário. E o Marcelo Correia, então, fotografou tudo que o Luiz Saguar e a Rosa Araújo criaram a partir dos nossos bonecos. Por exemplo, aqui nessa cena, né, eles fizeram uma mesinha usando elementos cênicos, né? Uma mesinha que é toda feita de carretel de linha, uma mesinha com potinhos de tinta, né? Então, esses brinquedinhos aqui de marcenaria, né, de um dos pais, era de uns brinquedinhos do meu filho, quando ele era pequeno. Então a gente foi usando. Até porque, gente, é importante saber que quando a gente cria um livro, a gente não cria absolutamente tudo. A gente também tem que aprender a trabalhar em equipe. A editora tem uma equipe que vai aprimorar o nosso trabalho. Não é mexer no nosso texto, não é isso. Mas vai fazer... eles têm conhecimentos técnicos que vão fazer o livro ficar mais bonito. Por exemplo, nessa parte, a gente tinha feito o castelo. A gente tinha umas árvores. Eles, né, duplicaram, não, sei lá quantas vezes eles aumentaram isso aqui. Fizeram, né? Eles fizeram um cenário para o nosso material. Essa foi a verdade. Exatamente. E a gente lançou esse livro em 2012,
Esse livro está completando 5 anos esse ano, Isso. né? Ele tem nos dado algumas alegrias. E eu acho que o mais bonito e talvez fosse uma das coisas que a gente mais queria trazer para essa história, era mostrar assim, né? Qualquer um pode ser princesa. Qualquer um pode brincar de faz de conta. Qualquer um pode se apropriar dessas histórias, né? Seja você, da cor que você for, sabe? Aonde você nasceu, isso não importa, né? Na brincadeira vale tudo. Vale até acontecer na escola um dia de princesa, né, Sandra? Exatamente. Então a gente espera que vocês curtam bastante o livro e fiquem super à vontade para mandar uma mensagem pra gente. Eu tenho um site, que é o www.anaclaudiaramos.com.br. E eu tenho um que é www.sandrapina.com.br. E a gente... Vocês também podem nos encontrar nas nossas fanpages do Facebook. Podem nos seguir pelo Instagram. Exatamente. E o que vocês precisarem durante o processo de leitura, da produção, do trabalho de vocês ao longo do ano, é só entrar em contato com a gente, né, Sandra? A gente às vezes demora um pouquinho para responder porque a gente está viajando, ou porque a gente está trabalhando muito, ou até porque às vezes o e-mail demora a entrar, mas a gente sempre responde. Agora, atenção, quando mandar e-mail pra gente, bota o endereço certinho pra gente poder responder. E se a gente não responder, desconfia que a gente não recebeu, porque Exatamente. nós duas somos autoras que respondemos absolutamente todos os e-mails que a gente recebe. Todos. Então, ó, um beijo bem grande pra vocês, beijo das pessoal. princesas daqui pras princesas e príncipes daí. Então tá, gente. Tchau, tchau. Tchau.